Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao canal Fé Diária, o canal da oração. Imagine um viajante que no meio de uma noite densa chega a uma encruzilhada desconhecida. Em suas mãos, ele segura uma bússola de ouro, precisa e fiel, que aponta com precisão para o norte. No entanto, ao redor dele, a escuridão é tão profunda que ele não consegue enxergar as pedras, os buracos ou o abismo que pode estar a um palmo de distância. De que serve saber onde fica o norte se você não consegue ver o chão onde pisa? Meu caro, essa angústia é o que muitos de nós sentimos ao olhar para o calendário e perceber que uma decisão difícil nos aguarda nesta nova semana. O tema do nosso encontro hoje é o código da direção divina. Vamos entender por que às vezes ter o mapa nas mãos não acalma o coração se não tivermos algo muito mais profundo do que a visão. Fique comigo até o fim, pois a resposta para esse viajante é a mesma que você precisa para o seu amanhã. Neste amanhecer de domingo, convido você a entrar de verdade nessa reflexão através das palavras contidas no Salmo, capítulo 25. O salmista, em sua maturidade, não clama por facilidades, mas por instrução. Ele diz: "Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas." Observe, minha querida irmã, meu caro irmão, que ele não pede para enxergar o horizonte inteiro de uma só vez. Ele pede para ser ensinado a caminhar. Frequentemente, no dia a dia, nossa ansiedade nasce do desejo de controlar o que ainda não aconteceu. Queremos que Deus acenda todos os refletores da estrada para que possamos correr sem medo. Mas o Senhor, em sua sabedoria de Pai, prefere nos dar a mão. No Salmo, capítulo 25, versículos 4 e 5, percebemos que a direção divina é um processo de convivência, não apenas um relatório de metas. É um convite para largar o controle e confiar que aquele que conhece o fim desde o começo está zelando por cada detalhe do percurso. Se você sente que carrega hoje a incerteza sobre qual caminho tomar na segunda-feira ou nos meses que virão, acalme seu espírito. O salmista nos ensina que a intimidade com o Criador é o que nos dá o discernimento necessário. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre conhecer aquele que as possui. Quando paramos de tentar resolver o que não depende de nós, abrimos espaço para que a paz, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente. Sinta neste instante que você não precisa ter a visão completa para estar seguro. A segurança não vem da ausência de névoa, mas da presença do guia. Mas pense bem, o viajante da nossa história ainda está parado naquela encruzilhada. Ele sabe para onde é o norte, mas o medo de tropeçar no invisível o mantém paralisado. O que falta para ele começar a caminhar? Para complementar essa visão, busquemos a sabedoria contida em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. A Escritura é direta e amorosa ao nos dizer: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas." Note a profundidade deste conselho, meu amado. O texto nos adverte para não confiarmos exclusivamente naquilo que nossa lógica humana consegue alcançar. Nosso entendimento é como uma lanterna de pilhas fracas, ilumina apenas o que está logo à frente e, às vezes, cria sombras que nos assustam sem necessidade. Praticar essa palavra hoje significa decidir conscientemente que sua clareza não virá de cálculos matemáticos ou de garantias humanas, mas da entrega total. Como aplicamos isso nesta manhã? Antes de abrir suas planilhas, antes de ter aquela conversa difícil ou de tomar aquela decisão de carreira, diga a si mesmo: "Eu reconheço o Senhor nesta decisão." Reconhecer a Deus, de acordo com a palavra do dia, não é apenas pedir que Ele abençoe o que você já decidiu fazer,
mas permitir que Ele seja o autor da estratégia. Se este convite para viver uma semana sob a direção do céu faz sentido para você, clique em curtir e se inscreva para levar essa luz a mais um irmão que talvez esteja perdido em suas próprias dúvidas. Estamos plantando os alicerces de uma comunidade que caminha pela fé, não pela vista. Ao longo deste caminho, descobriremos que o segredo do viajante não está na bússola, nem na intensidade da luz exterior. O que seria necessário para que ele desse o primeiro passo, sem medo de cair no vazio. A situação emocional de muitos hoje é a paralisia por análise. Você tem princípios, tem valores e sabe o que é certo, mas o medo de falhar diante do desconhecido trava seus pés. No cotidiano de quem precisa decidir sobre uma mudança ou um encerramento de ciclo, essa falta de visibilidade do solo gera um aperto no peito que chamamos de angústia. É a carga de assumir a responsabilidade por um futuro que você não consegue desenhar. A raiz espiritual desse estado emocional está na tentativa de substituir a fé pelo controle absoluto. No Salmo, capítulo 25, versículo 1, o autor diz: "A ti, Senhor, levanto a minha alma." Isso significa que a alma, antes de encontrar o caminho externo, precisa encontrar o seu prumo interno em Deus. Quando sua emoção está baseada apenas no que os olhos veem, você se torna escravo das circunstâncias. Imagine uma pessoa que recebeu uma proposta de emprego em outra cidade. Ela tem a bússola, a proposta é ética e parece boa, mas a escuridão sobre como será a adaptação dos filhos ou a nova rotina a impede de dormir. Ela gasta horas tentando iluminar o futuro com a lanterna fraca da sua lógica, mas as sombras só aumentam. A virada acontece quando você compreende que a fé não remove a neblina, ela apenas torna o guia mais real que o medo. Quando você aceita que a percepção espiritual é suficiente para o próximo passo, o pânico do desconhecido perde a força. A fé transforma o medo em uma expectativa respeitosa pelo que Deus fará. Nas próximas horas, sua instrução prática é esta: identifique qual decisão está te paralisando emocionalmente e declare em voz alta que você aceita caminhar sem ver o final da estrada. Escreva em um papel: "Minha paz não depende do mapa, mas da companhia." Pare um instante. Qual muro você está tentando erguer sem olhar para o solo? No contexto das relações familiares, o enigma da bússola na escuridão se manifesta de forma ainda mais sensível. Em diversos momentos, tentamos guiar nossos filhos, cônjuges ou pais usando apenas as regras e o norte moral, mas esquecemos de olhar para o chão onde eles estão pisando. Existe um padrão de comportamento que prejudica a harmonia do lar: a transferência de ansiedade. Quando você não consegue ver o futuro da sua família, acaba sufocando as pessoas ao seu redor com cobranças excessivas, tentando controlar cada passo deles para compensar sua própria insegurança. Imagine o clima em uma mesa de jantar onde os pais, preocupados com as finanças ou com o destino dos filhos, transformam o momento de comunhão em um interrogatório tenso. Eles têm o norte, querem o bem da família, mas a escuridão do amanhã os faz tropeçar na impaciência e na rispidez. A sabedoria bíblica para esse padrão está na mansidão e na confiança mútua em Deus. No Salmo, capítulo 25, versículo 12, lemos: "Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher." Isso se aplica ao ambiente doméstico, quando você decide que o futuro da sua casa não depende apenas do seu esforço de previsão, mas da governança divina. A atitude específica para hoje é substituir uma pergunta de cobrança por uma afirmação de apoio. Em vez de perguntar como vamos resolver isso, diga: "Nós vamos caminhar juntos sob a direção de Deus, um passo de cada vez." Largue o controle sobre as escolhas alheias e foque em ser o ponto de apoio que transmite segurança,
mesmo em meio à névoa. Se existe um padrão na sua casa que se repete através do medo, você já sabe qual é o momento de interrompê-lo. Existe uma diferença sutil, mas decisiva, entre proteger quem amamos e tentar assumir o destino deles. Note que o viajante, ao olhar para a bússola na quietude da noite, percebeu que o ponteiro não apontava para o nada, mas parecia reagir a uma batida rítmica que vinha de dentro do próprio objeto. No campo das relações, o norte verdadeiro raramente é uma ideia fria. Ele geralmente pulsa no coração de quem caminha ao nosso lado. No ambiente de carreira e negócios, o enigma do viajante revela um erro invisível de gestão: o vício de planejar apenas com base em lucros visíveis, ignorando o norte ético e espiritual. No cotidiano de um gestor ou profissional autônomo, isso se traduz em tomar decisões puramente por medo de escassez, perdendo de vista o propósito maior. Você tem o norte, quer prosperar e crescer na carreira, mas a escuridão do mercado e a incerteza da renda fazem você aceitar atalhos perigosos ou se desgastar além do limite. A gestão do reino exige que você use a bússola da palavra de Deus para calibrar seus investimentos e sua postura profissional. O princípio bíblico aqui é claro: a provisão segue a direção e não o contrário. No Salmo, capítulo 25, versículo 9, o texto diz que o Senhor guia os humildes na justiça e ensina aos humildes o seu caminho. No mundo dos negócios e da renda, a humildade de reconhecer que você não tem o controle absoluto sobre as variáveis externas é o que abre as portas para o discernimento sobrenatural. Imagine um profissional que precisa decidir entre um projeto lucrativo, mas questionável, e um caminho mais difícil, porém íntegro. A pressão sobre como ele pagará as contas no próximo mês pesa, mas a bússola aponta para o norte da integridade. A decisão financeira ou profissional para você considerar hoje é: onde você está sacrificando sua paz interna em troca de uma falsa segurança externa? Revise seu planejamento e veja se ele está alinhado com o que Deus confiou a você como gestor da sua própria vida. Trate seu trabalho como um serviço ao reino e você verá que a direção divina endireita até as finanças mais tortuosas. A pergunta que fica é: você tem tratado sua carreira como um fardo ou como um território de confiança? Olhe novamente para o viajante na encruzilhada. Ele descobriu que a bússola de ouro tinha uma pequena inscrição na parte de trás, visível apenas quando ele se abaixava para perto do chão. Agora, convido você a unir seu espírito à força da nossa oração coletiva. Há algo extraordinário que acontece quando milhares de corações batem no mesmo compasso de busca pela vontade de Deus. Neste instante, não somos apenas indivíduos isolados em frente a uma tela. Somos uma corrente viva de intercessão que atravessa fronteiras e alcança o trono da graça. Os pedidos que chegam aos nossos comentários não são apenas letras em uma plataforma. São as dores, os sonhos e as esperanças de pessoas reais que, assim como o viajante, buscam compreensão para o próximo passo. Menciono agora, com profundo acolhimento, os irmãos que pedem por portas abertas no trabalho, as mães que intercedem pela saúde dos filhos e todos aqueles que enfrentam uma encruzilhada emocional que parece não ter saída. Quero fazer um convite especial a você. Deixe agora mesmo o seu pedido de oração nos comentários ou, se preferir, escreva uma palavra de encorajamento para alguém que você nem conhece, mas que pode estar precisando de uma luz hoje. Esse gesto de intercessão é um exercício de desprendimento. Quando oramos pelo outro, Deus cuida das nossas próprias veredas. Declare comigo a potência desta corrente. Onde 2 ou 3 concordarem, o Senhor se faz presente. Estamos formando um lugar de descanso espiritual, onde a incerteza de um é sustentada pela fé do outro. Sinta que você não está sozinho nessa caminhada.
A força da oração coletiva é capaz de dissipar as névoas mais densas e revelar caminhos onde antes só víamos muros. Sua participação aqui é fundamental para fortalecer esse exército de paz que se levanta a cada amanhecer de domingo para preparar o terreno da semana que virá. Como hoje é domingo, nosso foco é a preparação espiritual para a semana que se inicia. Este é o dia de alinhar a bússola e limpar a lente da alma antes que o barulho da segunda-feira tente roubar sua quietude. A postura espiritual para os próximos dias não deve ser de reação aos problemas, mas de antecipação na presença de Deus. Na prática, isso significa usar este domingo para santificar seus planos. Olhe para os seus compromissos, para as reuniões agendadas, para as tarefas domésticas e para os desafios de saúde, e coloque cada um deles sob a luz do Salmo, capítulo 25. O desenvolvimento da sua semana depende de como você decide ocupar o seu coração hoje. Se você começar a segunda-feira tentando lutar contra a escuridão por conta própria, terminará a sexta-feira exausto e sem direção. Mas se hoje você se posicionar como um bom gestor do tempo e da fé, o terreno será preparado por mãos mais fortes que as suas. Aplique isso de forma prática. Reserve um momento desta tarde para ficar em silêncio absoluto, longe de telas e distrações. Pergunte ao Senhor o que Ele quer de você neste novo ciclo. Às vezes, a direção divina não é uma ordem de faça isso, mas um convite de descanse nisso. Prepare-se espiritualmente para ser luz no seu ambiente de trabalho e um ponto de apoio na sua vizinhança. Quando você entra na semana com o espírito preparado, as pedras no caminho não se tornam obstáculos, mas degraus para o seu crescimento. Desejo que este domingo seja o alicerce de uma caminhada vitoriosa, onde cada passo seja dado com a certeza de que o chão está sendo sustentado pela fidelidade do Criador. Chegamos agora ao nosso momento mais sagrado, a grande oração. Eu convido você a fechar os olhos, se puder, ou apenas a silenciar o seu interior por um instante. Soberano Deus, Pai de infinita bondade e fonte de toda a clareza que buscamos. Neste domingo, apresentamo-nos diante de Ti como o viajante daquela encruzilhada. Muitos de nós, Senhor, sentimos que temos a bússola da Tua palavra nas mãos. Sabemos o que é certo e o que é justo, mas o cenário ao nosso redor parece escuro. Há incerteza sobre o amanhã, as contas que aguardam, as decisões familiares e as mudanças no trabalho criam uma névoa que nos impede de ver onde colocaremos os pés. Pai, entregamos agora cada pedido deixado em nossa comunidade, cada família representada nos comentários e cada aflição depositada neste espaço de fé. Pedimos a Tua bênção para todos os irmãos do canal Fé Diária. Tu conheces a angústia de quem precisa decidir e não sente segurança. Tu vês o coração do pai de família que teme errar o rumo, da mãe que busca proteção para os filhos, do jovem que busca um lugar de descanso para suas esperanças profissionais. Pedimos que o Teu Espírito Santo traga o discernimento necessário para este novo trecho da vida, que cada um sinta o Teu abraço acolhedor agora. E é neste momento de profunda comunhão que revelamos o segredo daquela encruzilhada. O viajante, em sua angústia, percebeu que a bússola não servia para mostrar o horizonte, mas para garantir que ele não se desviasse do alinhamento correto. Ele descobriu que a palavra de Deus, como diz o Salmo, não é um sol que ilumina o dia inteiro de uma vez, mas é lâmpada para os pés. A luz de uma lâmpada, Senhor, só ilumina o espaço de um passo. O viajante entendeu que não precisava ver o final da estrada para caminhar. Ele precisava apenas de luz suficiente para o próximo movimento. Ao dar o primeiro passo na direção que a bússola apontava, ele sentiu que, embora não visse o chão com os olhos, o Teu poder criava um solo firme sob seus pés a cada avanço.
A direção divina não é um mapa completo, é a garantia de que o chão não faltará para quem caminha em obediência. Senhor, retira de nós a soberba de querer ver longe demais. Dá-nos a humildade de confiar no passo de hoje. Entregamos nossa semana, nossos contratos, nossos relacionamentos e nossa saúde em Tuas mãos. Que a quietude deste momento nos prepare para uma segunda-feira de vitórias silenciosas e certezas profundas. Oramos com fé, acreditando que Tu já estás no nosso amanhã, preparando cada vereda, no nome precioso de Jesus. Meu querido, antes de seguirmos para as atividades deste domingo, quero propor um gesto concreto de confiança. Feche a palma da sua mão direita como se segurasse algo com força. Agora, lentamente, abra a mão e imagine-se entregando a Deus aquela decisão ou preocupação que mais tem tirado o seu sono. Mentalize que você não precisa enxergar o caminho inteiro para começar a andar. Basta confiar no passo de hoje. Leve essa imagem com você. Deus é a luz para os seus pés, não para a sua curiosidade sobre o futuro. Ele garante a firmeza do solo agora. Desejo que sua caminhada nesta semana seja marcada pela visão espiritual e pelo ânimo renovado. Amanhã, ao amanhecer, estaremos aqui novamente com uma nova palavra para firmar o seu coração. Não caminhe sozinho, venha buscar seu ponto de apoio conosco. Que a bênção do Altíssimo acompanhe você e toda a sua casa hoje e sempre. Amém.